Ricardo Aragão, por aqui. Para quem não me conhece, eu ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas e a se conectarem com seus clientes. E tenho mais de 30 anos de experiência aí na área comercial, trabalhando com vendas, gestão de pessoas, contratação de profissionais, treinamento de profissionais. Então é uma longa jornada aí nessa maravilhosa área comercial. Adoro muito, espero que também você, se está começando, passe a gostar muito, e você também que está na área, goste cada vez mais, porque realmente nós conseguimos ter uma longa carreira, né? De grandes dificuldades, mas também muitas vitórias nessa belíssima área comercial, trabalhar com vendas. E hoje eu quero falar aqui, dando continuidade a uma sequência de vídeos, aumentar a confiança do vendedor. Aumente sua confiança como vendedor. O que é necessário para isso? O que é preciso fazer para aumentar a confiança? O que é preciso fazer para não baixar a confiança? Então eu vou começar aqui falando ao contrário, né? Por que a confiança do vendedor baixa muitas vezes? Na maioria das vezes. Lógico, são diversos fatores, mas eu vou citar alguns principais aqui. Mesmo quando ele está bem no momento, às vezes as coisas começam a não acontecer e a confiança vai se abalando, vai diminuindo, né? E às vezes são pequenos detalhes que não estamos observando naquele momento, e se tivermos a consciência, podemos evitar com que tenhamos muita queda em nossa performance em vendas. Muitas vezes acontece a confiança baixa pelo excesso de nãos, né? Talvez a pessoa começou a atender mais clientes, vai ter mais nãos. Isso é natural, mas a tendência é ela continuar com muita atividade, os nãos também começam a diminuir, porque ela começa a ficar mais eficiente nas vendas, tem mais conversão. Mas os nãos realmente, às vezes, nos abalam. Nós, seres humanos, não gostamos da palavra não, de lidar com não. Desde pequeno, né? Não, não, não. Mas é isso também que nos põe na linha, né? Nos formam cidadãos. E muitas vezes os nãos do cliente é porque ele não está conseguindo comprar, e está faltando da gente saber superar esse não do cliente e fazê-lo tornar um sim. Então, na maioria das vezes, ou em alguns casos, a culpa também é nossa, por não estarmos preparados para saber demonstrar um produto, explicar para o cliente qual o verdadeiro benefício daquele produto, por que é bom aquele produto para ele, por que é interessante ele ter aquele produto, aquele serviço. Então, quando você se desenvolve assim, a tendência é que o não diminua. Quando aumenta os nãos, o que acontece? A tendência também é não bater as metas. E aí a confiança também vai sendo abalada. Muitos não, a meta não vem. Em algumas situações, em alguns setores de venda, a meta está atrelado a alguma bonificação a mais, a uma comissão maior. E quando não vem, isso desanima. Realmente não vem 1 mês, 2 meses, 3 meses, começa a ficar preocupante. Então a gente tem que se concentrar e saber que tenho que me preparar mais, continuar atendendo e mantendo o foco. Outra coisa, você está tentando e as vendas não aumentam, ou seja, não aumentar as vendas. Isso também é um fator que nos abala. Nós somos seres humanos, né? E com quem não aconteceu isso? Eu tenho muitos anos de experiência, mas lógico que também já tive momentos muito complicados. Aquilo que se diz, mantenha o sangue frio e concentrado, né? Saber que as coisas vão virar porque você está fazendo o seu trabalho e as coisas vão começar a melhorar. Aleatoriamente? Não, lógico, melhorar pelo seu trabalho, pelo seu preparo como profissional. Um vendedor precisa se preparar. E outra coisa, como eu disse também no início, às vezes o excesso de clientes atendidos faz com que esses não aumentem, diminua a nossa confiança, o que também diminui a conversão, né? Você atende lá 10 clientes para vender para 3, 4, 5, 6, não sei como que é a sua conversão aí no seu negócio, e
De repente ela começa a diminuir, diminuir, diminuir. Então tudo isso são fatores que você começa a perceber, parece que você está entrando em uma areia movediça. E tem como sair? Tem, mas é aquilo, mente fria. Ok? Uma coisa que nós não podemos confundir é a diminuição da confiança com problemas pessoais. Eu sei que é muito difícil, às vezes você está tendo problema, pode estar tendo problema no casamento, problema com o familiar, problema pessoal, diversos tipos de problema de discussão, uma doença, o endividamento. É difícil esses momentos, mas o primeiro caminho para sair do endividamento, principalmente, está atrelado a você ganhar mais, a você bater da sua meta. Só que são fatores, muitas vezes, por exemplo, tirando o endividamento, às vezes do casamento, ou pessoal, com a família, ou uma doença, não, muitas vezes não está nem no nosso controle, mas o endividamento está diretamente atrelado. E é nesse ponto que eu quero entrar. Porque muitas vezes tem os problemas, sim, que não são fáceis de contornar, mas tem problemas que nós mesmos arranjamos. Eu trabalho com N vendedores. Olha o que um vendedor me disse uma vez. Ele falou, Ricardo, sabe qual é o meu problema? O problema é não ter problema. Então ele arranjava um problema por não ter problema. E aí, resultado, ele estava num círculo vicioso de não vender. Porque não havia problema, então ele estava tudo tranquilo. Só que quando você trabalha menos, a consequência é você ter menos resultado. Achando que as coisas... Então ele não tinha... Daí os problemas começaram a vir. Sabe? Então, muitas vezes, para quem é vendedor externo, às vezes, eu vou resolver esse problema aqui no banco agora, vou fazer isso aqui agora. Quem é autônomo, principalmente, é muito difícil, né? Você se auto-chefiar, né? Você se chefiar. Então você tem que ter essa disciplina. Você ser o seu chefe, se olhar no espelho a todo momento, no retrovisor do carro, onde você estiver, falar, não, eu tenho que estar, eu foco agora aqui. Tem muita gente que no dia de trabalho se dispersa. Tem outros profissionais que se enganam. Às vezes a pessoa, cansei de ver, no meu caso ali no escritório, as pessoas às vezes ficam o dia inteiro no escritório, resolvendo um negócio, resolvendo outro, sentado, conversando, batendo papo, tomando café. Daí chega em casa à noite, ele acha que trabalhou, mas não trabalhou. Ele se enganou. Ele não está mentindo para o chefe, para ninguém, porque principalmente ele está mentindo para ele. Ele se enganou, achou, poxa, eu fiquei o dia inteiro fora. É para dar uma satisfação para ele, às vezes, para o cônjuge. Não, eu estou trabalhando. Olha só, eu estou trabalhando. E isso muitas vezes é até inconsciente. A pessoa acha que está trabalhando, mas nós temos que entender o que eu tenho que fazer para vender. É isso, não é ficar muitas vezes sentado, tomando um cafezinho, sabe, me enrolando, procrastinando. Então, isso abala problemas emocionais, abala o nosso emocional. Claro, mas nós não podemos, muitas vezes, não criar mais problemas, né? Criar distrações para não perdermos o nosso foco. Agora, eu sempre digo para os vendedores, eu estou passando problema aqui. Cara, se você esperar todos os problemas acabarem, saírem de sua vida, você nunca vai vender. Porque, lógico, às vezes tem problemas mais graves, que tem que, né, realmente tomar um dia ali, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, não sei. E tem problemas que a gente tem que ir levando junto com a vida, que faz parte, não tem como. Eu sempre digo, não precisa procurar os problemas, eles nos procuram, eles nos acham, eles nos encontram. Então tem que estar pronto para isso, para contorná-los o tempo todo. E saber que meu trabalho é meu trabalho. E tem outro porém, muitas vezes a gente, né, não dá para dividir, eu separo o emocional, o pessoal do profissional, do particular. Nós somos uma pessoa só. Se eu estou falando que o emocional muitas vezes nos atrapalha porque a gente quer dividir, não, da porta para dentro eu já sou outra pessoa. Não, você é a mesma pessoa. São responsabilidades, nós temos que entender que são responsabilidades diferentes. Ser pai, ser marido, ser esposa, ser filho, ser vendedor, ser gerente, ser dono do negócio, são responsabilidades diferentes, mas a vida nossa é uma só. Nós só somos uma pessoa. Então dá para virar uma chave agora é assim. Não, você tem que entender que ali é uma outra responsabilidade, você tem que estar concentrado e focado naquilo. E fazer o que tem que ser feito. O que o vendedor tem que fazer? Tem que fazer? Prospectar clientes, atender clientes, receber clientes, ir atrás de clientes.
e vender. E a venda vai acontecer. Isso estou falando do processo das vendas, né? Fora nos prepararmos, né? Também é outro, porém, muitas vezes, estou fora o dia todo, como eu disse, ela é no escritório, mas se eu estiver me preparando, afiando o machado, também já é válido. Mas também não dá só para afiar o machado. Isso é um tempo, é um período, né? A maior parte do tempo do vendedor é atendendo pessoas. Tá, Ricardo, então como aumentar a minha confiança, minha autoconfiança como vendedor? Se você está no momento ruim, a primeira coisa que você tem que fazer, que eu digo para os vendedores, observe alguém, como ele está atendendo, e vai direto focar na sua venda, a sua primeira venda. Você tem que vender. Passa um dia, 2 dias, 3 dias. Você tem que vender. O quanto antes. Não importa se você está bom, se você está ruim, você tem que vender. E a hora que você vender, você vai para o próximo cliente, porque uma venda puxa a outra. A hora que você vende, nós somos vendedores, a nossa confiança já vai lá em cima, o peito estufa. Você começa a achar, nossa, que legal, que bom. Isso passa para o cliente. Sua cabeça, sua mente oxigena melhor, pensa melhor, escolhe melhor as palavras, as perguntas com que você vai fazer para o seu cliente. Você começa a ouvir melhor. Mas tem que ser quando a venda está aqui. Então, por isso você tem que buscar sempre primeiro a primeira venda. Tá? Outro fator importante para aumentar a confiança é concentração, foco. Foco no que tem que ser feito. Eu já disse anteriormente. Então, se você... Já são 2 situações que já ajudam bastante. Foco. Eu lembro de uma situação que eu trabalhava muitos anos atrás com venda de carros. E eu, naquela ocasião, eu era vendedor. E... as Lojinhas, né? Era uma concessionária muito grande, o maior grupo de concessionárias aqui do sul do país. E os vendedores muito... a maioria tinha uma equipe ali muito grande, mais de 20 vendedores na época. E normalmente 3 sempre batiam as metas, eu e mais 2 colegas. E cada um com a sua estratégia, né? Um atendia mais, outro era mais estrategista, eu era diferente. Mas eu não perdi o meu foco. Muitas vezes eu deixava de almoçar para vender. Naquela época era permitido, né? Ver o pessoal saindo para almoçar. Eu não tomava café, eu gosto de um cafezinho no trabalho também. É bom bater um papo, né? Muitas pessoas ficavam em rodinha e eu e os meus 2 colegas sempre focados ali. Os outros, lógico, batiam as metas, mas não todos os meses como nós 3. A minha estratégia era ficar o tempo inteiro ali no salão focado, eu nem almoçava, porque esvaziava o salão na hora do almoço, vinha aquele cliente do almoço e eu sempre tirava uma venda ali, né? E eu estava focado naquilo. Então, quanto mais eu atendia, né, o que eu estava falando, vendendo, né? Recuperar a confiança vendendo. Então, mantenha o foco, a venda vai sair, mas você tem que atender pessoas. A técnica vai melhorando. Você vai percebendo quando você vai atendendo mais pessoas, você fala, puxa, eu errei ali, o que eu vou fazer para melhorar? O que eu tenho que aprender? Se eu não vendi, é porque eu não aprendi algo. A gente sempre tem que ter isso na nossa mente. Se eu não vendi, faltou eu falar algo, a primeira a ser questionado não é nós. Porque normalmente nós falamos, mais um pentelho aí, mais um aloprado que veio aí, mais um, às vezes chamam picão, né? Mais um bicão aqui no nosso meio, só veio essa normalmente nós somos condicionados. E tem esses clientes também, claro, mas muitos não são. Eu digo que de 10 que nós falamos, pelo menos 6 não são. Então, é o nosso problema, é aí que nós temos que analisar. Então, mantendo o foco, estando concentrado, né? Não estou falando para ninguém ficar assim almoçar, mas a minha estratégia e funcionou, sabe? Cada um com as suas limitações. Os meus outros 2 colegas não precisavam, eles almoçavam, mas almoçavam rápido também. Enquanto a outra parte da turma levava mais tempo. Legal, faz parte. Só que se eu estou no trabalho é para trabalhar. Não é verdade? Era uma estratégia. Se você quer usar essa estratégia ou não, se a empresa permite ou não, sabe? Foco na venda. E eu estava ali para isso, né? Ganhar o meu. Outro ponto que eu já falei, não desperdice o tempo, quando você mantém o foco, não desperdice o tempo com rodinhas, principalmente as negativas.
Todo local tem aquela rodinha negativa. Hoje tem, né, os grupos de WhatsApp, de aplicativos, né? Vamos te adicionar aqui, o grupo dos reclamões, a rodinha dos reclamões. Ah, mas olha só, o que é isso? A empresa não faz isso. Ela está ali, já nos deu uma oportunidade, ela dá um treinamento, mas o resto não somos nós que temos que fazer. Tem vendedor que vai passando os anos, ou um funcionário, ele vai começando a achar que ele é dono da empresa. A empresa tem que fazer tudo de acordo com o que ele acha. Jamais uma empresa grande, principalmente, vai fazer de acordo com o que o Ricardo acha. Então tem que abrir a minha empresa, porque daí eu vou ter que lidar de acordo com o que o mercado me pede, com o que todo o meu corpo de funcionários, do faxineiro ao presidente, pede. É nisso que um empresário vai pensar. Só que muitas vezes nós estamos achando dono, tem que atender as minhas necessidades. Não. Então, ponto, não desperdice tempo, principalmente com rodinhas. A confiança vem, eu te disse, no aumento de volume. Uma das minhas estratégias era não almoçar. Qual que vai ser a sua estratégia? Ah, vou atender o cliente de qualquer jeito. Não, foque naquele cliente. Eu já vi vendedores que a estratégia era dar o máximo naquele cliente. Atendia menos, mas ele convertia muito mais. Então, você tem que se conhecer, sabe? Mas também quando você aumenta o atendimento, vai aumentar os nãos imediatamente. Mas a tendência é que você evolua mais rapidamente. Como lidar com cada não, com cada objeção? Como que eu vou contornar? A minha prática vai melhorar. Minha prática com o cliente, meu tato com o cliente. E vai aumentar a minha venda. Ah, vou ter mais trabalho? Vai. Mas eu acredito que não por tanto tempo. É mais cansativo? Claro que é mais cansativo. Mas tudo tem um preço. Né, o preço. Ah, tô dizendo, você quer ser o top? Talvez você tenha que pagar um preço maior ainda, mas não, eu só quero realmente começar a bater minhas metas, ganhar mais. Foque nisso, meu amigo. Sabe? Eu sempre digo para meus vendedores, né, minha equipe de vendas, quando eles estão com problema, tem uma sequência de muita atividade toda semana, tenha metas semanais, não mensais. Ó, na semana, no mínimo, vou vender isso. Ah, mas é feriado, é feriadão. No mínimo, vou vender isso. Isso o quê? Vamos por lá, não sei quantas vendas você tem. No mínimo, vou fazer 5 vendas por semana. Ah, mas só tem, é Natal ou Ano Novo. 5 vendas. Porque se eu estou vindo no volume, sabe, com ritmo de trabalho, as coisas vão acontecer. Tá? Depois desse período, talvez eu tenha que acelerar mais ainda para recuperar, porque eu vou ter queimado gordura lá, né? Então é isso. Mantenha-se concentrado, mantenha o seu foco, fuja dos negativos, venda, busque a sua venda e aumente seu volume de atendimento. Vai trazer boas consequências para você, ok? E se você está no momento bom e crescendo, maravilha, mantenha esse foco. Acredito que essas dicas também podem ajudar. Se você está no momento ruim, e muitas vezes, quando estamos em momento ruim, nós pensamos em desistir. Às vezes você está aí, sei lá, 2 meses na empresa, 3 meses, 6 meses, 5 meses, 1 ano, mas você já está aprendendo. Eu tive uma colega de trabalho que ela estava praticamente para sair. E olha só, ela virou a chave, ela, puxa, se eu tiver que sair daqui, eu vou ter que mudar de ramo. Ou então, se eu for para vendas, eu vou ter que aprender tudo de novo. Começar a aprender tudo de novo. Ela já tinha mais de 2 anos. Então, se eu já estou aqui, se eu já sei aqui, por que eu não posso começar aqui? Então, é uma decisão que ela tomou. Hoje ela é a top de uma profissional, sabe? Ela mudou a trajetória dela, porque até então ela estava só mal ali, sabe? Batia, meta, não batia, sabe? Meio que se arrastando. Então, você, como profissional, eu como profissional, tenho que tomar uma decisão. Vou começar tudo de novo em outro lugar para aprender outro processo, outros produtos, outro serviço, dominar outra área, outro mercado, mas com venda. Eu já estou aqui. Então, por que não me aprimorar aqui, focar aqui, me concentrar aqui? Eu digo que essa mensagem dela ficou para mim. Né? Se eu tenho que começar em algum lugar, por que não começar aqui? Eu já estou aqui. Eu trago isso para mim há muitos anos, de quando ela falou isso. E passo, né, para as pessoas essa mensagem que eu acho que ajuda na reflexão.
né? Só se não tiver opção, claro. Outra coisa, de tudo que eu estou falando sempre quando eu falo das rodinhas, né? Nessas rodinhas negativas, o que normalmente o cara diz? Ah, tudo isso que você já falou, já tentei, mas não consigo. Normalmente o negativo diz isso, sabe? Mas tentou mesmo? Tentou o suficiente? Ah, não, fique tranquilo, Ricardo. Todo mundo tá tendo essa dificuldade, todo mundo. Para te conformar. Daí você começa, então que bom, tá todo mundo ferrado. Não. A pergunta é, não tem ninguém indo bem para me ajudar aqui? Quem tá indo bem? Olha para quem tá indo bem, mais ou menos, não tá reclamando. Nós temos que entender, se você quer ter sucesso, o sucesso não é normal, não é para todos. Senão todos tinham sucesso, né? O sucesso é pro anormal. Se você quer estar melhor, então não escute essas pessoas. E eu não estou falando esses profissionais. Porque às vezes a pessoa tá bem, mas ela está encontrando tanta dificuldade que ela quer externar aquilo, ela quer trazer alguém com ela inconscientemente. Ela acostumou a reclamar, porque é mais fácil reclamar, é mais fácil culpar alguém do que culpar a si mesmo. Então fuja dessas pessoas. Perceba esses detalhes, né? Outro comentário, quando a pessoa está indo mal nessas rodinhas, eu só pego cliente tranqueira. Lembra que eu falei? Eu não tenho sorte. Por isso que eu fico assim, sabe? Isso começa a nos minar também. Então fuja disso. Não é muito melhor entrar numa rodinha, se for para parar, perder o seu foco? Cara, olha a sacada que eu tive aqui nessa venda. Olha o que eu falei para esse cliente. Olha a estratégia que eu estou usando para bater minha meta. Olha como que eu falo com o meu cliente. Por que a minha conversão é tão alta? E você, não é muito melhor ouvir isso do que ouvir um papo que te deprime, que te põe para baixo? Não estou falando que são pessoas más, mas são pessoas profissionais que estão passando um mau momento. E nem o vendedor, nós temos que entender, vai conquistar uma autoconfiança, ter mais confiança, fazendo as seguintes 4 situações. Evitando o cliente. Tá fugindo, o cliente chega. Quem já nunca fez isso? Eu já fiz. Foge do cliente. Não, agora não tô afim, agora não tô, minha confiança está baixa. Tem que encarar, cara. Fala com um amigo, fala com o gerente, joga uma água na cara e encara o cliente, cara. Sabe? Mostra que você, para ele tem que achar que você é o campeão. Também ninguém vai ter confiança se enchendo de desculpas. Porque o tempo, porque o dia não tá bom. Essa época do ano realmente não é boa. A sazonalidade. Nossa, o produto tá com problema. A empresa não me dá. Sabe? Não sei. Isso não ajuda, gente. Também não podemos mostrar o coitadinho. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Fulano consegue, ele é tão bom. Mas nós também somos bons. Alguns têm um diferencial, mas independente diferencial, qualquer um. Eu já vi pessoas mais talentosas não terem o mesmo resultado que uma pessoa focada, disciplinada e determinada no que ela queria. Já vi isso acontecer. É só comigo que isso acontece. Acontece com todo mundo, inclusive com o top. Só que ele já está acostumado a driblar aquilo, a antecipar-se, a fugir desse, sabe? Então pense nisso. Tá aí, Ricardo, então como que eu conquisto a autoconfiança? Fuja dos negativos, se questione, é bom se questionar, faça as seguintes perguntas. Eu realmente quero superar esse meu momento? Eu quero melhorar? Desculpa. Eu estou gostando do que eu estou fazendo, do meu trabalho? Estar aqui? Eu estou disposto a pagar o preço para melhorar minha confiança? Fazer tudo isso aí que o Ricardo está falando? São perguntas que nós temos que fazer. Porque senão não adianta, é só desgaste. Outro ponto, estude sobre vendas, sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o mercado. Isso te dá argumentos para falar com o cliente, para comparar, para entender, para mostrar por que o seu é bom, por que ele tem que comprar o seu. Leia, treine, faça treinamentos de vendas, de autoconhecimento, sabe? Se prepare o melhor que você puder. Tudo isso que eu estou falando, você não consegue fazer em uma semana. Então é um processo. Não fuja do cliente, mas continue evoluindo. Você vai ver
quando você olha para trás depois de um ano, fala, puxa, é como emagrecer, né? Às vezes você está lá acima do peso, fala, eu vou emagrecer, vou entrar em forma. Não vai, não adianta eu ir hoje já na academia, nossa, olha, não vai ter muita diferença. Em uma semana depois, um mês depois, aí 2, 3 meses já começa a perceber. Em um ano, então, se você realmente focou, você vai perceber a diferença. Em vendas é a mesma coisa, certo? Eu queria deixar algumas dicas aqui que eu acho que pode te ajudar agora, já de imediato. Eu deixei algumas e agora algumas determinantes também. Entenda que o não faz parte da venda. Ele faz parte da venda. Quanto mais eu entender isso, melhor eu vou aprender a superá-lo. Aprenda a superar o não. Como? Eu acabei de falar aqui. Treinando, usando técnicas de vendas, aperfeiçoando técnicas de vendas. Ok? Quando o cliente disser não, tente pelo menos mais 3 vezes tirar o sim dele. Tente isso. Ah, não. Mas veja bem, o motivo de você não querer comprar é porque eu não me expressei bem, ou você não gostou do produto, ou algo não te atende. Faça perguntas para ele. Ele fala não de novo. Porque muitas vezes a objeção do cliente é falsa, então tente pelo menos 3 vezes. E se você tentou 3 vezes, ou até uma também, anote as objeções do cliente. Esteja preparado para o próximo. Faça um manualzinho. Não. Normalmente tem esses 30 nãos aqui, mas os que os clientes mais falam são esses 10. Esses 10. Se especialize nisso. Porque daí quando o cliente vier, você já sabe o que falar, o que perguntar, como contornar, o que você deixou de falar para o cliente. Então você já está conhecendo qual que são os nãos, as objeções dos seus clientes. Tá? Então você consegue contornar. E tem outro porém ainda, você consegue muitas vezes antecipar essa objeção. Você sabe que normalmente o cliente vai falar aqui, então você já fala antes. Fala, ó, muitas pessoas, quando eu mostro essa parte que não entende, mas o que eu quero dizer aqui? Estou dando um exemplo. Você tem que tentar antecipar essa objeção, mas não criar, porque às vezes eu vou me antecipar, mas crio. Ah, estava falando disso, mas olha esse defeito aqui, as pessoas reclamam. Então eu estou criando uma objeção. Só você colocando prática para você entender. E treinando, sabendo os não. Quando você conhece os não, você consegue contornar e antecipar essa objeção. Durante a demonstração, já explicar o que tem, que você talvez estava deixando, poxa, eu não estava falando isso, por isso que os não estão, sabe? Esse não aqui é por causa disso. Então você consegue já antecipar-se à objeção. Ok? Certo? Então é isso. Espero que esse conteúdo de hoje, esse tema de hoje te ajude. Se te ajudar a aumentar mais uma venda, já estou feliz. Ok? Então fiquem bem e ótimas vendas.